Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, a APREN, Sr. Professor António Sá Costa. Professor Sá Costa, engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, PhD and Master of Science pelo MIT, nos Estados Unidos, em recursos hídricos, foi docente do Instituto Superior Técnico no Departamento de Hidráulica e Recursos Hídricos, tendo sido professor associado durante 14 anos. Tem lecionado disciplinas no âmbito do curso de mestrado na área de energias renováveis, nomeadamente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Porto Alegre. Exerceu a profissão de engenheiro consultor durante mais de 30 anos, sendo destacar a realização de centenas de estudos e projetos na área de pequenas centrais hidroelétricas. Foi fundador do grupo Enersis, no qual foi administrador e responsável pelo desenvolvimento de projetos no setor eólico e nas ondas. É presidente da APREN, conforme dissemos, é vice-presidente do European Renewable Energy Federation, é vice-presidente do European Small Hydro Association, foi presidente da Associação Portuguesa de Energia. Como segundo palestrante neste primeiro painel, e para nos dar a conhecer o aerogerador, as pás, rotores, geradores e torres, o supervisor de manutenção de parques eólicos da Gamesa, o Sr. José Fernandes. Natural da freguesia de Souto Santa Maria, concelho de Guimarães, tem formação técnica em eletromecânica, várias formações, todas direcionadas para a área de manutenção, eletricidade, média tensão, Six Sigma, qualidade, formação, primeiros socorros, entre outras. Iniciou a atividade profissional em 95 como técnico de manutenção da empresa Kronberg & Schubert, na área automóvel. Entre 97 e 2005, iniciou a atividade na empresa Lear Corporation como responsável da manutenção, dando arranque das novas instalações na Póvoa de Lanhoso. Desde 2006, na Gamesa, Espanha, exerce funções de supervisor de operações de manutenção em vários parques eólicos. Destaca-se também que na área da segurança e socorro em parques eólicos foi mentor para a criação da equipe de resgate que atualmente se encontra no Corpo de Bombeiros de Faf, tendo realizado os contactos necessários e reunido verbas para que o projeto se concretizasse. Portanto, também ele, um homem ligado aos bombeiros, como muitos de nós. Sr. Engenheiro, estamos em condições de poder dar início. Muito obrigado. O aspecto logístico, puxaram a mesa muito profundo e agora o microfone não chega lá. Pedia-se para ligarem o portátil na mesa. Não sei se já está, Sr. Engenheiro. Estou. Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso trabalho com a intervenção do professor Sá Costa, conforme o Comandante Moraes já fez a brilhante apresentação do seu currículo. Sr. Professor, vamos ao trabalho. Muito obrigado pela sua participação. Vamos a isso. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer à organização o convite. Eu, de facto, sinto-me muito honrado de vir falar daquilo que tem sido o meu trabalho nos últimos 25, 30 anos. Mas, antes de começar, quero dizer duas ou três coisas, palavras de circunstância,
em que na cabeça das pessoas, quando acontece alguma desgraça, há duas frases que saem de enfiada. Uma, ai valha-me Deus, e a segunda, chamem os bombeiros. Vocês estão presentes. E estão presentes de uma forma que nem sempre se vê, nem sempre se reconhece, mas têm que estar. E apesar de serem voluntários, não quer dizer que não sejam profissionais. Eu também na minha vida muitas vezes fui voluntário em muita coisa, mas exerci esse voluntariado com profissionalismo. E uma das provas de profissionalismo que vocês têm, e não estou a falar no dia-a-dia, estou a falar nesta organização, é o facto de que os problemas resolvem-se e resolvem-se bem quando a sua resolução é antecipada. E foi aquilo que a organização fez. Os parques eólicos, hoje em dia, temos 240 parques eólicos espalhados pelo país, cerca de 2.500 aerogeradores, fazem parte da nossa paisagem, eu vou falar disso mais à frente, e o porquê, que isso, mas como estrutura que existe, uma estrutura que existe disseminada, é uma estrutura que põe risco, ou pode correr risco, e esse risco tem que ser resolvido, e que se houver problemas, pois certamente vocês serão chamados. E antecipar, e portanto eu sinto-me muito honrado de ter sido convidado e sinto-me muito contente também pelo facto da Juve Bombeiro ter antecipado os problemas. E vou um bocadinho mais longe. Eu desafio ao Paulo Ferro e à organização que está por trás que este evento se repita. Vocês bombeiros são muitos, estão espalhados pelo país, nem sempre podem vir aos sítios. Os parques eólicos também estão espalhados pelo país, como irei mostrar, e se calhar este evento deveria de se realizar mais do que uma vez, ou uma ou duas vezes por ano, de uma forma continuada, para que os novos fossem aprendendo e fossem percebendo do que é que estão a fazer. Eu, por mim, e pela APREN, direi presente, sempre que a Liga dos Bombeiros Portugueses, ou Juve Bombeiro, ou outra organização da vossa índole, necessitar de saber o que se passa. Eu, antes de começar a apresentação, e vamos lá ver se não falha aqui questões técnicas, queria-vos mostrar dois curtinhos vídeos que nós fizemos no ano passado. Eu não sei se isto tem som, não sei se... É normal lembrar-nos de muitas coisas, mas infelizmente os municípios portugueses não são uma... Quando se fala em renováveis, é normal lembrar-nos de muitas coisas, mas infelizmente os municípios portugueses não são uma delas. O que é uma pena. Primeiro, porque poucas coisas estão tão intimamente ligadas ao desenvolvimento das renováveis como o desenvolvimento dos próprios municípios. E segundo, porque se há desenvolvimento que nos faz falta, é precisamente o do território, quer ao nível da coesão territorial, quer da valorização dos recursos locais. Por exemplo, quando se fala em renováveis, quase ninguém se lembra, provavelmente porque não sabe, que no caso das eólicas foram pagos mais de 23 milhões de euros aos municípios em 2011 sob a forma de um imposto especial pela exploração de parques eólicos. Ou que foram pagos mais de cerca de 16 milhões de euros em rendas pagas aos proprietários dos terrenos pela implantação de instalações de produção de energia elétrica. Ou ainda que foram investidos outros tantos milhões de euros, de 2000 até hoje, pelos produtores de eletricidade renovável em benefícios e benfeitorias um pouco por todo o país, como a reparação de estradas, a colaboração com corpos de bombeiros, o apoio a iniciativas culturais e escolares ou a promoção de ações de preservação e enriquecimento dos habitats locais, como acontece, por exemplo, com a proteção do lobo ibérico. Ou seja, quase ninguém se lembra que do desenvolvimento de uns depende em boa parte o desenvolvimento dos outros. E que estes uns e outros somos, na verdade, todos nós. Não é? Portugal precisa da nossa energia. Uma mensagem da APREN, Associação Portuguesa de Energias Renováveis.
Uma das questões que mais se tem falado no que respeita às renováveis é do preço da eletricidade. Mas será que tem sido tudo dito? É que essa é que é a questão. Na eletricidade, como na vida, existem dois tipos de coisas. As urgentes, aquelas que precisamos tratar o quanto antes, e as importantes, aquelas que realmente fazem a diferença. Talvez não hoje, mas durante muito mais tempo. Falar do preço que pagamos hoje é urgente, claro. É hoje que as famílias não conseguem pagar, é hoje que a crise está instalada. Mas será que não é mais importante falar do futuro? Do preço que vamos continuar a pagar ao estrangeiro pela importação de petróleo, carvão e gás natural? Será que não valia a pena pensar um bocadinho na falta de sustentabilidade do consumo energético atual? É que os combustíveis fósseis são, por definição, finitos, ou seja, acabam. E quanto mais próximos estiverem de acabar, mais caros vão ser. Já as renováveis, como o próprio nome indica, não acabam. E como não acabam, e com os avanços tecnológicos, a tendência é para que sejam cada vez mais baratas. Por exemplo, sabia que o custo da eletricidade produzida pelas centrais convencionais e pelas eólicas é hoje já muito semelhante? Pois é. E se a isto juntarmos uma utilização mais eficiente da energia, temos tudo para ser melhor ainda. Não só para o planeta, mas também para aquela conta que costuma chegar no final do mês. Portugal precisa da nossa energia. Uma mensagem da APREN, Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Bom, isto serviu de introdução. Vocês hoje vamos seguir à minha apresentação, haverá um conjunto de intervenções que irão falar dos aerogeradores especificamente. Eu vou tentar dar um enquadramento sobre a eletricidade eólica, a eletricidade renovável em Portugal, o porquê e o que é que se tem vindo a passar. A APREN, a associação que presido e represento, representa atualmente todas as formas de eletricidade renovável de uma forma independente e representamos 87% da potência instalada em Portugal. Há uma mudança radical do que se passou no passado. Há países que mudaram, países que eram importadores estão-se a tornar exportadores. Há antigos exportadores que necessitam de voltar a importar energia. Nós estamos a mudar. Antes dizia-se que não tínhamos energia, esquecíamos-nos da energia hídrica, mas hoje em dia já estamos em condições de exportar eletricidade. Só não o fazemos porque não existem redes elétricas. As renováveis apareceram ou reapareceram ultimamente. Não nos podemos esquecer que a eletricidade, a primeira forma de produzir eletricidade em Portugal há mais de 100 anos, foi a partir da energia hídrica. A central do Terragido em Vila Real, Trás-os-Montes, foi a primeira, há cerca de 115 anos. Mas com as alterações climáticas, com a queima de combustíveis, e todos nós sabemos o que está a acontecer, a sociedade acordou e disse: precisamos de arranjar eletricidade. A eletricidade representa hoje em dia, em Portugal, pouco mais de 25% do consumo da energia. Os outros consumos de energia são partidos entre partes iguais entre os transportes e o chamado aquecimento e arrefecimento, no qual se inclui os processos industriais e o aquecimento das nossas casas. Mas, portanto, voltaram e começou-se a trabalhar e a preparar de outra forma a nossa vida. O que é que a OCDE diz? Que temos que aumentar a eficiência energética. Diz que temos que limitar o uso de construção de centrais a carvão. Temos que minimizar as emissões e temos que reformar todo o sistema de subsídios a combustíveis fósseis. Em Portugal, e isto é a evolução, eu espero que na sala não haja daltónicos, é a evolução da potência de renovável instalada. A barra azul grande representa as grandes centrais hídricas e as outras cores representam as outras que começaram a surgir no final da década de 90. E como podem ver, a verde clarinha é a parte eólica que vamos aqui tratar, que foi a que mais cresceu e que tem vindo a desenvolver-se. Isto é a distribuição de eletricidade nos últimos anos em Portugal, a produção. A linha a preto
é a evolução do consumo, que foi a crescer e agora está mais ou menos estabilizado com um ligeiro declínio. E as outras barras representam como é que foi satisfeita a totalidade. Como podem ver, a barra grande, a cinzento, é a parte térmica. A azul, a hídrica, e que, como podem ver, nós sabemos que os anos são secos e úmidos e vão variando muito, e à medida que o ano é mais seco, produz-se mais de origem térmica, mais emissões, e quando o ano é mais úmido, a barra a cinzento encolhe. O ano passado foi um ano em que, como nós sabemos, foi um ano bastante úmido e bastante ventoso. A primeira fonte foi a energia hídrica, a segunda foi a eólica, já pelo segundo ano consecutivo, depois foi o carvão e o gás natural. Isto foi de tal maneira que cerca de 60%, quase 60% da eletricidade foi produzida de fontes renováveis, 26% a grande hídrica, 23% a eólica. Cerca de 40% foram de origem térmica e 5% foi importação de Espanha. A distribuição com... Ups, apagou-se. Eu aqui estou a ver, mas... foi uma falha. Sem bonecos, mas eu continuo a falar enquanto não aparece. Nós tivemos a produção de eletricidade relativamente ao ano passado, ao consumo de